E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Mano, acabei de terminar a série 1899, que tá no Netflix. Que série do caralho! Eu quero falar sobre ela e eu vou cruzar os assuntos sobre abstinência e dependência química. Mas é muito mais sobre o aspecto da saúde mental, muito mais sobre o aspecto da mente, tá? Eu não vou falar da série em si, mas eu vou falar sobre. Eu vou falar, vamos ver o que vai sair, tá bom? Mas antes te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para assistir o filme, o vídeo que eu vou fazer agora até o fim. Te convido para se inscrever de verdade, porque eu tô vendo que só 20% se inscreve. E vou pedir para você curtir, acionar o sininho, comentar e compartilhar, porque eu tô aprendendo no Analytics, que é importante para crescer e ficar poptura, tá bom? Pois então, eu gostaria de falar da série, mas eu não vou falar porque se você ficou curioso, que me acompanha, assista, é muito legal. Inclusive, a série ela não traz nada de novo, porque enquanto eu comecei a assistir a série e fui meio que descobrindo o que podia acontecer, na verdade é uma série que tem uma dramatização bem legal, é um suspense, né, um mistério que vão sendo revelados e você começa a ter várias ideias, assim, do que pode ser, tá ligado? E aí você fica meio, caralho, velho, caralho. E aí no final você já começa a sacar, assim, e aí, não, e aí aparece o finalmente. Tanto que, meu, 4 filmes, tô com 4 filmes na cabeça aqui que tem a mesma ideia. Deve ter muito mais coisa por aí, que me veio 4 agora rapidamente. Que, por sinal, são filmes que eu adoro. Quero tomar cuidado pra não falar da série, pra não dar spoiler. Mas enfim, é uma série que trata sobre a mente, tá? E é interessante porque ela traz alguns conceitos que, pra mim, né, são muito parecidos com o que eu vivi no uso de álcool e drogas. Eu até eu tenho anotado, né, os tópicos para eu fazer vídeos e tô fazendo numa certa ordem e tô subindo, né? Tanto que, meu, já tem vídeo até novembro aí. E assim, eu fiz um tópico que é sobre realmente enfrentar a loucura, tá? E a série ela traz uma romantização perto disso. Eu tô com dificuldade de encontrar como falar sem caguetar a série. Mas eu vou falar então sobre o vício, tá? Aí se você assistir a série, você vai fazendo as suas próprias associações. Para quem me acompanha já conhece um pouco do que eu conto sobre mim, quando eu venho falar de mim, né? Eu fui uma criança com uma mente muito fértil. Para mim, eu representei como tendo uma criação ateu, nada imposto, nada forçado, mas eu sempre fui estimulado, né, a ter conhecimento sobre as coisas, porque eu tinha uma mente muito fértil. Então, cara, eu assistia um filme, ouvia alguma coisa, eu ficava com aquilo na cabeça, velho, e recriando aquilo e sofrendo. E aí me era dado um conhecimento para eu poder ter um nível de controle, domínio ou conhecimento daquilo. Eu tô falando de mim com 5 aninhos, tá ligado? E também, eu também tenho um tópico aqui para falar sobre o medo, porque o medo nada mais é do que a ausência do conhecimento. De uma forma mais superficial. Mas é isso, se você é criança e você vê
Ah, eu lembrei disso assistindo a série. Porque tem uma geisha na série e em algum momento ela sai desarrumada, descabelada, assim, no escuro. Mano, parece um espírito, velho. Eu olhei e tomei um susto, assim, tá ligado? Falei, caralho, mano. Eu sempre tive muito medo de espírito, por uma sensibilidade mediúnica mesmo, de criança. E depois que eu fui rebatendo, né, com o aspecto de, porra, será que eu sou esquizofrênico? Tudo isso já foi trabalhado, tá tudo bem hoje em dia. Então, nessa cena dessa geisha, me deu aquela aversão, né? Eu falei, caralho, não, mas aí como hoje eu sou adulto, hoje eu consigo, sabe, distinguir uma imagem, eu rapidamente vi que era geisha. Mesmo aquele choque, né, através de um suspense, de um drama, me remeteu a uma insegurança, um medo, né? Uma falta de conhecimento que eu tinha ainda quando criança, por uma mente fértil, uma mediunidade, uma esquizofrenia, somente uma mente fértil. E aí eu fiquei aliviado, eu falei, puta que legal, como é bom ter conhecimento. Porque o conhecimento, ele é libertador. E aí só um parênteses, né? Acabou a série agora e um dos protagonistas, uma das figuras importantes, né, da série, ele diz que existem dois tipos de pessoas. É a ficção da série, tá? As pessoas felizes e as pessoas desbravadoras. As pessoas felizes são aquelas que não buscam ter o máximo de conhecimento. Elas vivem um nível de aceitação e contentação com aquilo que têm e conseguem ser felizes, independente de qualquer classificação que a gente possa colocar, tá? Os desbravadores são aqueles que ficam em busca constante de conhecimento dentro dessa ficção, dessa dramatização da série, seguindo essa linha, tá? E aí se transformam em pessoas frustradas e angustiadas, porque quanto mais você vai conhecendo, mais desesperador fica, porque você vê que no fundo não existe um controle de resposta absoluto. Sempre que você alcança uma totalidade de conhecimento, você vê que tem mais coisa para baixo, para cima, para o lado, cruzado, interdimensional, atemporal e assim vai. Mas aí eu também já fiz vídeo sobre isso. Eu acho que tá na fila de subir, não lembro se já subiu. Porque ao mesmo tempo que o conhecimento ele pode te gerar esse nível de frustração por sempre ter mais verdades, ele também é libertador, porque conforme o tempo vai passando, você consegue equilibrar os aspectos de aceitação do mistério, do enigma, da existência, da vida, da morte, do vício, da recuperação, e consegue assim então equilibrar, né? Porque não há controle nem domínio de conhecimento absoluto, né? Se a gente for aqui puxar para o aspecto da ciência ou religião, que seriam dois opostos, que podem ser antagônicos ou complementares, a ciência ela é retardada até que se haja uma comprovação com o tempo, né? Mas é aquilo que eu já falei em outros momentos, cara. A ciência, 24 horas atrás, aprovava e garantia com total certeza que a Terra era quadrada. E o louco mostrou que a Terra era redonda. Então, daquele momento em diante, a ciência, com a sua comprovação, mudou. A religião, no aspecto, vamos colocar espiritualidade, tá? Ou subjetividade. Ela também. Ela simplifica-se no fato de existir algo maior, masculino ou feminino, ou sem a necessidade destes classificantes, unigênito, né? Criador de si. Se autocria, mas se autocria de onde? De onde veio? Então, aceita-se
a realidade de algo maior, ponto, unigênito. Dizendo tudo isso, eu, que era aquela criancinha, caso você tenha se perdido, eu te trago, inclusive esse domínio mental que eu tenho faz parte de todos esses processos que eu vivi. Até porque eu tô falando de mim, minhas coisas é mais fácil, né? Não tem nada pra interferir aqui pra eu me perder. Mas é normal se perder também. Eu cresci com todas essas dificuldades e nunca consegui ser suficiente hábil. E aí o álcool e a droga entrou, como vocês já sabem também, eu não vou nem repetir. Mas eu vivi muitas coisas difíceis. Não somente com o aspecto do álcool e da droga, mas antes de existir o álcool e a droga, eu já tinha sensações esquizofrênicas, mediúnicas, de mente fértil, sensitivas, né, por todos os nossos sentidos, mas ainda assim, talvez, porque não, em outros sentidos, né, uma intuição, um instinto, uma qualidade ectoplasmática, empírica, não sei, uma projeção egóica, tanto faz. E quando as minhas primeiras experiências com álcool, tá? Álcool, foram transcendentais, cara. Transcendentais. Com maconha eu já compartilhei com vocês diversas vezes, foi completamente maluco. E assim por diante com todas as outras. E existiram momentos em que eu perdurei entre o delírio, a alucinação e a paranoia por muitos dias, semanas, meses. E ali eu tinha que lidar com o que estava acontecendo de realidade ou uma projeção, uma simulação, um sonho, né? Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem me acompanha e esqueceu ou não viu, eu conto. Quando eu usei LSD, eu fiquei doidão de não saber em qual lado do espelho eu tava. Eu tinha que colocar a mão assim, ó, porque aí eu via que terminava desse lado, porque eu achava que eu tava desse lado. Aí eu tinha que olhar pra cá e falar, eu tô desse lado, então. Esse foi um episódio de muitos que eu vivi. Dentro disso tudo que eu tô dizendo, a mente, ela é muito articulada, né? Pra mim, tá? E eu falo pra mim de uma forma muito audaciosa, porque eu não tenho nem a formação ainda, conforme as necessidades terrenas, em psicanálise. E também não tenho conhecimento algum de psicanálise conforme a literatura. Eu tenho conhecimento de ser um analisando e muitas conversas, eu diria, não seriam nem tantos estudos. Mas o estudo do inconsciente, através de toda uma trama que liga o consciente, subconsciente, né, numa transição do inconsciente, é uma investigação que abrange níveis de profundidade ao entendimento da psique. Mas ele não é o único absoluto, né? A filosofia também te faz, né, questionador e por vários aspectos, né? A psicologia com todas as suas ramificações, né? Principalmente a fenomenologia e o existencialismo, que para mim são muito bons, que inclusive nasceram porque eu comecei a estudar semiótica por conta, muita coisa eu vou por conta, assim, eu vou pegando e vou me aprofundando. Mas tem a antroposofia, né, que conversa com todas essas ciências barra subjetividade, espiritualidade e energia, que aí é legal, né, entra também numa natureza um pouco mais esotérica, mística, mas aí sempre cruza com o aspecto da ciência, até onde ela é suficiente, né? Pela sua qualidade retardada.
Então, tudo isso que eu tô dizendo faz parte de você realmente se conhecer. Quando tem o álcool e a droga, porque assim, a gente poderia falar de qualquer vício determinante. Aí, psiquiatras, neurocientistas, podem falar porque são, eu de forma alguma tenho isso, mas aí entram os rebates, né, de aspectos hormonais, neurológicos, neurofisiológicos, as, as representatividades de sinestesias, né, que o nosso corpo, inclusive eu falei isso, eu falei isso numa outra gravação, todas as nossas representações sinestésicas, né, que os nossos sentidos registram no corpo, é aquilo que eu falo, mano, eu falo isso pra vocês. Porra, beleza. Foi delírio, foi alucinação, foi paranoia? Foi. É esquizofrenia? É. É mediunidade? É. Mas a mente criou. Se a mente criou, ela registrou. Se tá lá embaixo no inconsciente, não importa. O que foi criado, estimulado e sentido, as células lembram. O corpo tem registro. E isso é louco. Mas aí é uma outra linha que também a gente não vai entrar agora, mas que também tem sentido quando eu falo, né? Que o vício não é uma matemática exata. Toda intelectualização e racionalização, ela só pode ser usufruída depois de fazer a retirada, a abstração, excluir a substância ou os estímulos de qualquer vício determinante. Ficar abstêmio, sóbrio, perdurar, continuar, edificar, alicerçar, estabeleceu, aí pode racionalizar, intelectualizar, porque a racionalização e a intelectualização vai fazer com que você não volte, porque você tem conhecimento. Porém, enquanto você não conseguir anular o corpo, por isso que existem os períodos de sobriedade e abstinência, porque o corpo grita. Eu tenho 11 anos sem uso de álcool e drogas, o meu corpo lembra, a minha mente lembra. Eu já criei novos prazeres, eu já implementei novas alegrias, eu já tenho novas conquistas, mas o meu corpo lembra. Por isso que é importante você evitar, não ter, excluir contatos, porque você vai gerando associações, lembranças, memórias, euforias, excitações que podem ser boas ou ruins, dependendo do que você está vivendo. Mas dentro dessa série, pra gente também já começar a encerrar, porque eu já dei uma filosofada boa aqui. Ela traz uma relação. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô lembrando dos filmes que eu mencionei, os 4 filmes. Porque os 4 filmes fazem também uma associação sobre o que é real e o que é ilusão. Em algum momento o autor, ele quase assume o domínio na distinção da realidade e da ilusão. Mas é tão confuso que ele se perde. Você que já bateu a nave assim, já colou as placas, igual o Papai Noé tá falando, não se identifica. Quando eu comecei a ficar limpo, eu não sabia o que era real e o que era ilusão. A primeira coisa que eu precisei trabalhar em mim foi quebrar as minhas próprias mentiras, mano. Esse era o meu maior vício. Não era o maior vício, mas era justaposto, né? Nessa trama complexa que eu sempre falo. E quando a gente está trabalhando vício, não prelúdios embrionários, né? Não aspirações ao fundo de poço, mesmo que você possa ser um adicto genuíno, mas aquele que já está habitando o inferno, que já não tem discernimento, está totalmente dissimulado, degradação física, ainda, quem sabe, né?
algum transtorno, porque essas coisas às vezes elas estão ali adormecidas e são despertadas com o uso de álcool e drogas. E aí depois você fica achando só que é álcool e droga e talvez tenha mais coisa, né? Ou quando não tinha nada, o uso abusivo e excessivo de álcool e drogas transformou o cérebro numa geleca e você pode então ter desenvolvido, inclusive, as características da adicção pela tríade do egocentrismo, obsessão e compulsão. Ela te eleva a um nível que ultrapassa neuroses, psicoses e perversões e transtornos de todas as sortes e azares possíveis, porque você realmente dialoga e vive essas coisas. Então, todas elas registradas pelo corpo, pela mente, jogadas lá pro inconsciente, mano, e em algum momento explode por algum fator sinestésico, né? Então essa série ela foi interessante pra mim, eu quis compartilhar com vocês. Eu queria muito falar dela, por isso que eu tô também fazendo essa resenha toda, porque eu não quero falar da série, eu quero que vocês assistam. Espero que eu não tenha dado nem pista. Mas eu não dei pista, porque já logo no começo eles começam a mostrar as dificuldades entre a realidade e a ilusão. É verdade, rapidamente eles mostram. E viver álcool e droga, recuperação e tratamento, é uma grande dificuldade entre a realidade e a ilusão. E começa muitas vezes em ter que quebrar as nossas próprias impressões projetadas em mentira, pessoais, que foram tão repetidas e se tornaram verdades. E quando estamos numa ilusão tão real e precisamos quebrar a nossa ilusão para viver a realidade, fica muito difícil. E aí viver a realidade sobre abstêmio, com tudo aquilo que o seu corpo, inclusive, está acostumado a viver, é quase impossível. Por isso que há tanto lapso, recaída e volta ao uso, suicídio, depressão de monte. Porque a realidade é brutal, mano. Mas você vai transformando, condicionando, fazendo, resistindo. Vai ter aqui uma explosão de ilusão, vai rebatendo, mano. Pá, 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 pá. Aí entra todo o trabalho terapêutico e todas as outras coisas que você possa se identificar. E melhora. Eu tô passando diversas dificuldades, já tá ficando até... já tá virando até história triste, de tanto que eu tenho falado isso. Ou mimimi. Mas enfim, eu tô compartilhando a minha transição de não desistência em querer fugir pra ilusão, porque a realidade tá desesperadora. E ainda assim eu continuo lutando pra transformar a realidade, porque a realidade é essa. Porque as minhas mentiras e as minhas ilusões que foram projetadas para eu poder transformar a realidade que era insuportável, fizeram com que eu só piorasse. E somente limpo eu tenho atributos possíveis de transformação. E eu tô 11 anos sem uso de álcool e drogas porque vai melhorando. Porque esses processos eles são comuns, são cíclicos, mas vai melhorando. Vai melhorando. E conforme você vai tendo conhecimento, vai doer te ver vivendo uma mentira que você mesmo criou, por defesa. E aí você não pode mais usar a defesa. E vai ter que viver a verdade. Você vai ter que criar ataques e defesas reais, genuínos, empíricos, seus. Seu. Real. Seu. E a caminhada da realidade, ela é outra. Porque aqui eu dou um golinho, dou um peguinha, dou um tirinho, dou um biribibi, biribibi, biribibi. Pronto, mano. Explodiu o espaço. Aqui não, eu faço, eu quero fazer. Não, mano, calma. Tem o tempo da vida, tem o tempo do terceiro. Tem que fazer, tá fedendo droga, tá ainda geleca. Espera, mano. O que faz? Mano,
faz tudo que a gente sempre fala aqui. Aí de repente, pum! Olha! Encontramos um momento real, prazeroso, existe. Uau! Nossa, e agora? Agora continua, mano, porque ele vai entrar aqui numa linha mais tranquila e você continua, velho. E vai indo, e vai indo. Mas é isso. Eu acho até que eu vou subir esse vídeo agora. E... não sei quando eu vou subir. Mas vai subir. E eu espero que seja bom pra você. Eu lembrei de outro filme. Ixi, tem vários. Bom, enfim. Assista. Traduza para suas verdades. Use o que achar interessante. Descarte. Se achar uma bosta também, tá tudo bem. Mas eu achei legal e quis compartilhar aí uma conversa de sexta-feira 13. Sexta-feira 13 de outubro de 2023. Na calada da noite, deve ser umas 10h30. Então vai ser uma conversa de chazinho? Não, de chazinho não. Conversa de edredom. Conversa de edredom, porque tá friozinho, com chuvinha, pra assistir uma sériezinha, a pipoquinha, gostosinho, um refrigerantezinho, gostosinho, porque ficar limpo é gostosinho, e essa é uma realidade também gostosinha. Então hoje vai ser a conversa de edredom da sexta 13 do Papai Noia, vivendo a realidade, quebrando a ilusão. Tudo fica muito bom. Demorou, chega. Ai, que horror. Então é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos, porque ficamos por aqui. E se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu.